Boa tarde a todos e todas. Em nome da comissão organizadora do Congresso Internacional Diálogos entre Brasil e Portugal, o ensino artístico que temos e o que queremos, venho vos dar as boas-vindas a quem está fisicamente presente na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e a todas as pessoas que participam online através da plataforma Zoom e através do canal do YouTube do I2ADS, onde o congresso está sendo transmitido em live streaming. Organizam este congresso o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, o Centro de Investigação e Intervenção Educativas, a Escola Superior de Música e de Artes do Espetáculo, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, o Instituto de Artes da Unesp, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a Federação de Arte Educadores do Brasil. Gostaríamos de agradecer a presença virtual ou física de cada pessoa, pois sabemos que esse foi e tem sido um ano de muitos enfrentamentos, de diversas ordens. E por isso, tê-los aqui hoje é sinal de que a nossa capacidade de resiliência segue forte e ativa. Para iniciar essa pequena sessão de boas-vindas, convido agora a senhora diretora da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, professora doutora Lúcia Almeida Matos. Eu mantenho a distância. Ouve-se? Pode ser assim? Muito boa tarde a todos, os presentes e aqueles que estão presentes de outra maneira, ao primeiro Congresso Internacional de Diálogos entre Brasil e Portugal. Não me cabe a mim falar sobre o Congresso, mas cabe-me dar-vos as boas-vindas, congratular-me e congratular-vos por estarem aqui, presentes das duas maneiras possíveis, num congresso que formaliza alguma coisa que já acontece há muito tempo, estes diálogos entre o Brasil e Portugal. Sobretudo, claro que há diálogos a muitos níveis, mas neste âmbito da educação artística tem acontecido frequentemente, com regularidade e com resultados muito interessantes. Queria também dar as boas-vindas ao professor Sidney Lima, que está na mesa aqui comigo, da Federação de Arte e Educadores do Brasil, e ao professor Paulo Almeida, do I2ADS. A todos os parceiros institucionais, e são muitos, portugueses e brasileiros, é realmente muito motivador constatar o número e a diversidade de instituições que se articulam, que dialogam para garantir o sucesso desta primeira iniciativa, deste primeiro Congresso Internacional. Também quero agradecer à Comissão Organizadora, e nessa Comissão Organizadora aos colegas da FEPALP e também o professor Sidney Lima claro, ao secretariado e aos voluntários que são realmente quem põem estas coisas a funcionar e o esforço não foi pequeno. Temos toda uma série de pessoas que, nas suas várias capacidades profissionais e de acordo com as suas competências, mas também de acordo com a sua simpatia, amizade e espírito de equipa e de serviço, contribuíram para que isto pudesse acontecer e certamente será um sucesso. Finalmente, quero agradecer e dar os parabéns ao meu colega, professor José Paiva, que é absolutamente central e crucial, não apenas neste primeiro Congresso Internacional, nesta iniciativa, mas realmente no âmbito de todas estas iniciativas em torno da educação artística. A ele se deve o dinamismo dentro do interior da faculdade e nestas pontes, nestes diálogos que se estabeleceram tão rapidamente e tão frutuosamente com o Brasil neste caso, assim como com outros interlocutores. Por isso tenho realmente um especial agradecimento ao meu colega José Paiva, embora não veja nada porque estou aqui com as luzes nos olhos, mas eu sei que ele está aqui. Portanto, só me cabe agora desejar-vos um bom trabalho, dar-vos os parabéns por
participarem nisto, por terem vindo. Acho que é consolador. É consolador para mim e acho que será para toda a gente ver que realmente as coisas podem acontecer apesar de tudo e podem acontecer de uma forma interessante, dinâmica e produtiva, certamente. Obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Em representação da professora doutora Roberta Pussetti, diretora da FAEB, chamo agora o professor doutor Sidney Peterson Ferreira de Lima, diretor de Relações Internacionais da FAEB. Olá, boa tarde. Me escutam? Sim? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito mesmo, em nome da Federação de Arte Educadores do Brasil, e em meu próprio nome, ao professor José Carlos Paiva pela sua confiança, por assumir esse congresso como um ato de resistência política à distância e contra as distâncias. Como a Amanda bem disse, a professora Roberta Pussetti, a atual presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil, foi convidada para estar presencialmente conosco. Infelizmente ela não pôde vir, mas ela escreveu e eu vou ler aqui o que escreveu a professora Roberta. Cumprimento a mesa de abertura desse congresso, o primeiro internacional denominado Diálogos entre Brasil e Portugal, o ensino artístico que temos e o que queremos. Meus cumprimentos a todos da organização do congresso e aos que estão participando deste grande momento. Peço desculpas por não estar com vocês presencialmente, mas esse momento de pandemia me impede. Com uma pandemia mundial, realizar um congresso internacional, sem dúvida, é uma demonstração de resistência. O congresso que dialoga, o Congresso de Diálogos entre Brasil e Portugal, é um momento ímpar de encontros, de efetivo diálogo de produção de conhecimento científico, artístico e educacional na difusão e fomento de pesquisas que fundamentam e fortalecem as ações político-conceituais nas diferentes áreas da arte, visando a qualidade do ensino. A FAEB foi criada em 1987, atendendo a um movimento de arte educadores do Brasil. Constitui-se na primeira entidade civil voltada para a pesquisa e o ensino das áreas artísticas, entre elas as artes visuais, música, teatro e dança, em âmbito nacional, congregando associações e uma rede de representantes estaduais em todas as regiões do país, vinculados às redes de educação municipal, estadual, universidades e institutos federais, além de professoras e professores que atuam em contexto de educação não formal. A FAEB surgiu pela necessidade de discussão conceitual e de estruturação de forças, momento de crise do ensino de arte no país, e se deflagrava a luta pelo espaço e identidade da arte na educação. Esse momento foi marcado pelo movimento de arte e educação no Brasil. Lutamos em defesa do ensino da arte na educação brasileira de qualidade, uma educação pautada na valorização das diferenças, comprometida com a identidade social e cultural, o direito de acesso à arte, garantindo nosso espaço de excelência. A FAEB, há mais de 30 anos, vem realizando ações em prol da permanência e da qualificação do ensino das artes na educação e da formação docente e profissional. Destaco aqui algumas ações. A FAEB dialoga com uma rede de entidades nacionais e internacionais que almejam o fortalecimento da criação artística, o acesso à cultura e valorização e qualidade do ensino de arte, entre elas o CLEA, Conselho Latino-Americano de Educação por el Arte, que também trabalha junto à International Society for Education Through Art, INSEA,
a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, ABRACE, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM, e a Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, a Associação Nacional de Pesquisa em Artes Plásticas, ANPAP, a Associação Nacional de Dança, ANDA. A FAEB também congrega professores e pesquisadores de todo o território nacional, tanto na produção de conhecimento, no campo da arte e educação, como em ações políticas, destacando-se algumas conquistas, como a obrigatoriedade do ensino de arte na educação básica, a ampliação do quadro de professores com formação específica, a qualificação da pós-graduação, discussões e reivindicação da presença das 4 linguagens da arte na Base Nacional Comum Curricular e no PNLD. Nas discussões sobre as bases e o PNLD, também contribuiu com a defesa da democratização do acesso às culturas. Hoje, a realidade que se apresenta não é única. A realidade não é única e sim múltipla. O mundo é múltiplo. A realidade também nos apresenta uma multiplicidade de problemas. Já dizia Deleuze em seu livro Diferença e Repetição. Abre aspas. O problema é o motor do pensamento. Fecha aspas. Se o mundo é múltiplo, é um emaranhado de ideias, de conhecimentos, de emoções e sentimentos, de conexões, de pensamentos. Sendo assim, o problema para Deleuze é antes de tudo sensível. É sentido antes de ser racional, é sensibilidade. E é essa sensibilidade que mobiliza a pensar e nos forçar a um repensar, e nos fortalece para a mudança. A ideia é propor uma nova elaboração de proliferação, espalhamento, diálogos, conexões. A proposta da FAEB é o extravasamento desse comum para encontrar caminhos para o inédito, o novo, a possibilidade da diferença. Assim, convido a todas e todos a pensarmos, a identificarmos, a conectarmos, resistirmos, a acreditarmos na possibilidade da diferença e de fazer diferente, para assim transformarmos a nossa realidade coletivamente e juntos. O meu muito obrigada, meus abraços faebianos a todos vocês, professora doutora Roberta Puccetti, atual presidente da FAEB, gestão 2019-2020. Eu quero finalizar aqui como diretor de Relações Internacionais da FAEB, trazer uma pequena lembrança à diretora dessa instituição, a FAEB, e em meu nome, um livro à biblioteca dessa mesma instituição. Muito obrigado. Seguindo essa nossa recepção, ouvimos agora algumas palavras do diretor do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, o professor Dr. Paulo Luiz Almeida. Mantenho também a distância. Muito boa tarde a todos os que estão presentes aqui e presentes também do outro lado. Julgo que um bom sinal da vitalidade deste congresso é a presença de 3 mestres de cerimónias, 2 deles também bastante ilustres. E a mim cabe-me dar-vos as boas-vindas em nome do I2ADS, do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, que é uma das unidades de investigação da FEBAUP. O I2ADS é talvez a única unidade de investigação financiada em Portugal que congrega de uma forma transversal a arte, o design, a música e as artes do espetáculo, porque entendo que o problema de investigação tem mais a ganhar quando olha para estas 3 áreas numa plataforma comum que nos permita, dentro deste espaço comum, cultivar o lugar também da diferença. E é um duplo prazer, se nós conseguíssemos dividir o prazer, dar-vos as boas-vindas a este primeiro congresso, por 2 razões. A primeira é óbvia, porque este congresso permite-nos materializar
aqui um conjunto de relações informais que também já que já vinha a acontecer há bastante tempo, e estou certo que esta informalidade será a tónica que vai manter este tipo de encontros ainda vivo. Há um outro lado deste meu prazer em dar-vos as boas-vindas hoje, e que tem a ver com o facto deste ser a primeira reunião que acontece depois do abalo que todos sofremos em março. Deixava aqui apenas a nota da coragem também que foi preciso manter para que este tipo de iniciativas simplesmente não fosse esquecida e fosse alimentada de maneira a que ela possa dar origem também a um novo ano letivo que aqui estamos a começar. Desejo-vos a todos um excelente trabalho ao longo destes 5 dias e estamos todos expectantes por ver os resultados e o que vai ficar também deste primeiro encontro para pensar o ensino artístico que temos e aquele ensino artístico também que desejamos. Uma vez mais, em nome do I2ADS, as boas-vindas à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto também. Muito obrigado. Daremos agora início às apresentações de hoje, a começar pela conferência da educadora, professora, pesquisadora e escritora brasileira Ana May Barbosa, cuja presença nesse congresso muito nos honra por enriquecer e fortalecer o pensamento sobre o ensino artístico que temos e aquele que queremos. Por isso, gostaríamos de agradecer profundamente a sua contribuição e a sua permanente disponibilidade. A professora Ana May gentilmente gravou em vídeo a sua conferência, intitulada Arte e Educação na América Latina e no Brasil, a qual passaremos a exibir. Meus amigos, é uma pena que a gente esteja conversando tão de longe, com o Oceano Atlântico nos separando, mas é uma condição dos tempos de hoje. E o que seria de nós se não fosse a tecnologia, né? E o que seria da tecnologia sem a arte? Porque é a arte que dá qualidade à tecnologia, né? Vou conversar um pouco hoje sobre a nossa situação no Brasil. Temos dos últimos 25 anos, nós nos desenvolvemos muito em relação à arte e educação. Eu vou iniciar um PowerPoint, que fica mais fácil da gente conversar assim, né? Tá sendo visto o PowerPoint? Ainda não. Estão vendo o PowerPoint? Ainda não, Ana May. Precisa compartilhar. Ainda não. Pode Então, compartilhar e eu corto essa parte depois. Tá. Quando eu falar que está vendo, Sim. está vendo, Ana May. Vou fazer uma marcação aqui, 3. Tá. Nos últimos, principalmente pela mudança metodológica do modernismo e expressionismo para o pós-modernismo. Foi muito curioso, porque isso deu uma certa credibilidade ao ensino da arte das escolas públicas. Antes diziam que o professor de arte não precisava estudar, era só dar lápis, papel à criança e estava tudo resolvido na sala de aula. Com o pós-modernismo, a entrada da imagem na sala de aula, a proposta triangular do Brasil, que foi bastante utilizado e ainda de interrelacionar o fazer arte com a leitura da obra, a leitura da imagem ou do campo de sentido da arte e a contextualização do que você faz e do que você vê. Essa mudança metodológica mudou bastante a posição, o status da arte dentro da escola. Ganhou mais respeito para o ensino da arte. A outra coisa é a ação das ONGs comunitárias. Não estou falando das ONGs que foram criadas simplesmente para evitar que os donos de empresa pagassem impostos. As ONGs comunitárias, saídas do grupo que vive junto, né? Os coletivos de artistas, principalmente das periferias da cidade, já é resultante
da educação para a arte modificada, na qual a produção da arte é vista, é analisada, é criticada. Inúmeros jovens escolheram a arte para trabalhar com ela e estão forçando as portas das instituições culturais para se apresentarem, para discutirem o seu próprio trabalho, em relação com o trabalho contemporâneo. Depois, as pós-graduações em arte e educação. Hoje nós temos mais ou menos 14 mestrados e doutorados com linha de pesquisa em arte e educação. E temos também um programa excepcional de mestrado profissionalizante, que privilegia na aceitação das inscrições o professor de sala de aula. Este professor deve fazer ou uma dissertação discutindo a forma pela qual ele ensina, portanto, tendo consciência do porquê ensinar e como está ensinando arte, ou então projetando materiais que ajudem a relação do ensino-aprendizagem de arte. E, por último, a gente tem as políticas culturais indiretas de MINC e MEC. O MINC acabou, o Ministério da Cultura acabou, foi fechado, né? Hoje nos resta um MEC que está absolutamente voltado para um combate à ideologia dos governos anteriores, né? E mestrado profissionalizante também, né? Do qual eu já lhe falei a vocês, né? Mas agora nós estamos enfrentando uma crise política, econômica, ambiental, cultural, educacional e vital, iniciada a partir do golpe de Estado de 2016, que agora se agravou e podemos dizer que estamos lutando contra dois vírus poderosíssimos. Primeiro, o vírus biológico, o coronavírus, que vocês aí em Portugal conseguiram tão bem combater, né? Mas vocês têm um governo socialista, portanto, que cuida do social. O outro vírus é o político, caracterizado por um governo orientado para a economia da morte. Eu gostei muito dessa expressão, a economia da morte, como usada pelos bispos eméritos do Brasil em uma carta que eles escreveram ao povo em julho, agora este mês de 2020. Né? As instituições culturais, os arte educadores, os artistas estão reagindo muito, saindo em busca de estimular virtualmente, através das artes, os seus públicos. Né? Os museus estão fazendo projetos, os centros culturais também, né? Todos os projetos de arte, a ajuda também para a sobrevivência do artista está muito ativa, vários editais com limites limites econômicos, por exemplo, surgiu agora um que vai privilegiar muita gente com um limite de R$ 2.500. Mas R$ 2.500 pode ser a salvação de uma família, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da sobrevivência. Né? Eu não sou adepta do pensamento positivo de autoajuda que anda por aí, achando que a gente vai mudar completamente, que nós vamos ser uma outra geração de humanistas, que não acho que o capitalismo vai acabar, ou que vai se humanizar, né? Mas penso que os projetos participativos podem realmente modificar a nossa forma de viver. Podem florescer e, através deles, a consciência social se desenvolver. Como sou freiriana, eu tenho muita esperança, não essa esperança de sentar e ver o que é que acontece, mas a esperança da ação, a esperança de que juntos, participando juntos de projetos conscientizadores em relação à sociedade, nós vamos crescer, nós vamos ser mais humanos, ser mais colaboradores uns com os outros. Né? A partir dos anos 90, a participação se tornou um dos pontos
aos poucos, vai se tornando aos poucos, a palavra-chave nos dicionários de arte, né? Isso é muito interessante. Então, surgiram várias designações para a arte que trabalha com a participação, que trabalha junto com o observador, que trabalha junto com o fruidor de arte, que trabalha junto com comunidades, enfim, de uma arte que dê para desenvolver a consciência acerca do mundo ao redor. Então, tomou diversos nomes: arte participativa, artivismo, arte comunidade, arte colaborativa, arte relacional, arte do público, arte em rede, pedagogia do acontecimento, intervenção, até chegarmos na virada educacional dos artistas, que é a ideia de que o artista, professor, faz do seu trabalho pedagógico, do seu trabalho educacional, o seu próprio trabalho de artista, né? Que isso começa com Joseph Beuys, né? E hoje é alguma coisa vista com certa frequência em todos os países, inclusive no Brasil, né? Mas ultimamente a gente vem trabalhando muito com performance na arte e educação e com o que vem se chamando de arte inquieta. Para que lado? Para o lado que a gente precisa ampliar a nossa consciência, né? Essas designações são todas debatíveis, são todas discutidas, são todas elaboradas e reelaboradas. Mas a primeira vez que eu trabalhei com arte e participação com criança foi através desse projeto A Árvore do Otávio Roth. Isso em 91, 92. Nós estávamos preparando no Brasil para Rio 92, né? Que foi a grande reunião acerca do meio ambiente, né? E eu dirigi o Museu de Arte Contemporânea da USP e fiz uma programação grande e ampla sobre a ecologia, né? E sobre o meio ambiente. Esse é um dos problemas atuais: a degradação total do meio ambiente, o desmatamento, a permissividade da matança dos indígenas no Brasil, do nosso povo autóctone, a tomada de terra pelos exploradores, né? A tomada de terra dos indígenas. Vocês viram o problema da demarcação, que foi tão bem conceituado, demarcação das terras indígenas, está em perigo. Os indígenas estão sendo dizimados pelo coronavírus, porque não há UTI nos lugares que são atendidos pela saúde. A saúde deles é atendida no lugar em que é tratada a saúde deles. Não tem UTI, né? Então está sendo uma dizimação, um terror, um absurdo total que está acontecendo em relação ao meio ambiente. E daquele momento a gente já se previa essas barbaridades, já se tentava impedir que governos de ultradireita tomassem as terras indígenas. Nós fizemos uma exposição magnífica chamada Mata. Nós trabalhamos com o Otávio Roth, com crianças na árvore, que é o que eu vou mostrar aqui, uma instalação sobre plantação de café, um seminário sobre arte e ecologia, e a participação das crianças de 7 a 14 anos no projeto da Árvore do Otávio Roth foi bem ampla. Das escolas públicas vieram pequenos grupos de crianças de 15 alunos, cada um preparamos os monitores que iriam atender esses grupos de crianças de 15 alunos, né? Tudo isso durante a prefeitura da Erundina, que foi uma prefeita extraordinária em São Paulo, que cuidou da educação e que teve Paulo Freire
e como secretário de Educação, e depois o Portela, seguindo o Paulo Freire, seguindo toda a ideologia freiriana, né? Primeiro, eu vou rapidamente mostrar o que foi esse projeto e o que ele é hoje, porque ele voltou, ele foi reinventado agora para enfrentar essa crise ecológica, né? Nós trabalhamos com abordagem triangular, começando com a contextualização científica, com a intervenção dos botânicos do Parque Ibirapuera, onde ficava o Museu de Arte Contemporânea da USP, e no mesmo prédio da Bienal. Hoje eles têm um prédio próprio também, nesse mesmo jardim, nesse mesmo espaço ligado à natureza, que é o Parque Ibirapuera. Eles têm uma sede própria. O Museu de Arte Contemporânea tem sede própria. Mas, naquele momento, estávamos no último andar do prédio da Bienal. Então, nós propiciamos uma experiência fenomênica com a árvore. Cada grupo de 15 crianças tinha um botânico ou um estudante de botânica para conversar com eles sobre as árvores do parque, as diferenças de troncos, as texturas das folhas, como deveriam ser tratadas, enfim, ter uma experiência atual, uma experiência real com a árvore, uma experiência fenomênica, né? E aqui a gente vai ver eles ao redor de árvores, trabalhando com os botânicos. Subiam para o museu e aí teriam a primeira experiência do fazer, mas uma experiência com a representação figurativa da árvore, mas uma experiência participativa com o artista Otávio Roth. Aqui está o Otávio Roth, que desenhou em acetato transparente e incolor, em uma grande parede, uma árvore, e que o objetivo era preencher essa árvore com folhas, e todas as folhas desenhadas pelas crianças que visitaram a exposição. Nós tivemos mais de 10.000 crianças visitando essa exposição. E 10.000 crianças bem recebidas, com sacola de lanche, bem preparado, com as coisas que a criança gosta, iogurte, chocolate, etc. Tudo providenciado pela Prefeitura de São Paulo. Então, o Otávio Roth recebia as crianças ao pé da árvore, conversava com elas sobre meio ambiente, sobre direitos humanos. O tópico ideal dele era direitos humanos, mas a ecologia, a preservação do meio ambiente é um direito e um dever humano, né? Então, nesse sentido, ele conversava com as crianças. Depois ele distribuía umas folhas autocolantes e eles iam desenhar o que quisessem nessas folhas. Aqui temos algumas desenhadas por crianças que apenas adaptavam, alguns apenas adaptavam a folha, o esquema em que estavam trabalhando, né? Então, vemos aqui as crianças mostrando as suas folhas, e o Otávio Roth se encarregava de colocar as folhas na árvore, né? E, entretanto, distribuía também em papel autocolante pequenos papéis autocolantes para eles assinarem os nomes dele, colocarem os nomes dele aqui embaixo na árvore. Embaixo da árvore há umas sombras, essas sombras aqui são os papéis com os nomes de cada um colado, com a assinatura de cada um colado. Aí. E ele chamou isso de experiência participativa, de obra participativa. Depois eles tinham a representação abstrata da árvore. No mesmo dia, eles passavam um dia no museu. Aí nós temos uma instalação, desculpem a fotografia, naquela época era cara fotografia, e a gente, então, lidava com muito pouco dinheiro. Então, esse é um cafezal, as diferentes fases,
abstraídas do cafezal, diferentes momentos de maturação do cafezal. O cafezal ainda extremamente verde, amadurecendo até chegar à maturidade e à colheita, né? Então, depois partiu para a leitura individual de obras, visitando a exposição no museu. Eles iam anotando o que queriam perguntar sobre as obras, etc. Depois escolhiam uma ou duas obras para serem discutidas coletivamente com um grupo de 15 alunos, né? Cada grupo de 15 alunos, né? Com o seu monitor ou sua monitora. Aqui, por exemplo, estão conversando sobre a arte brasileira e com um monitor, né? A obra escolhida foi essa. E depois alguns partiam para o fazer coletivo, outros iam ler um livro do Otávio Roth e da Ruth Rocha na biblioteca, outros iam produzir obras individuais e outros o fazer coletivo, como esses aqui e esse aqui. Então, havia uma diversidade no fim isso é muito importante, chamar a atenção para a ecologia. No Brasil, se estima que todos os dias entre 150 a 200 espécies de flora e da fauna desaparecem da Terra, né? Os dados oficiais sobre o desmatamento na Amazônia mostram que os primeiros dias de maio do ano passado foram os piores de toda a década. 19 hectares de desmatamento em uma quinzena. Foi perdido o equivalente a 7.000 campos de futebol. E isso continua e está se agudizando. Além da invasão das terras indígenas, utilizadas pelos indígenas, né? E da poluição dos rios, das terras indígenas. Enfim, vocês têm sabido pelos jornais, pela televisão, o terror ecológico em que o Brasil está, né? Depois de 20 anos deste projeto, ele foi reeditado pela filha do artista Otávio Roth, Isabel Roth, que tinha anos quando o pai morreu prematuramente, aos 41 anos. Aqui nós temos uma fotomontagem que está a árvore pronta, que foi depois para a escola da Unesco, em Nova York, e o Otávio com um bebê de 3 anos de idade nos braços. Infelizmente, perdemos o Otávio Roth muito cedo. Mas a Isabel, agora em 2018, com a ajuda do SESC, ela reelaborou, reestruturou a árvore. É muito difícil encontrar uma parede que possa se expor à árvore, porque ela era muito longa do ponto de vista horizontal. E o que é que ela fez? Seccionou essa árvore, ela virou um mobile que foi exposto do SESC, aqui está, no SESC, num dos SESC de São Paulo. Aqui embaixo, nessa zona azul, estão crianças trabalhando, estão com folhas para acrescentar a essa árvore, para fazer esta árvore continuar crescendo. E todas aquelas conversas do Otávio sobre direitos humanos e ecologia estão sendo reeditadas com as crianças de hoje, né, para que elas tenham mais consciência acerca do meio ambiente. Até o momento, a árvore instalação participativa já teve a colaboração de 90.000 crianças de cerca de 70 países e segue crescendo e viajando pelo mundo, né? Muitos artistas se dedicam a despertar a consciência ecológica do mundo, né? Entre eles, Olafur Eliasson, que tem projetos muito interessantes na África, e um deles, esse é um dos últimos, ele propõe que o observador fixe em um ponto do mapa. Este ponto do mapa escolhido por ele é um ponto na qual há perigo de degradação do meio ambiente. Você fixa neste ponto, depois olha para um ponto
branco, vazio, e aí você tem a transformação desse círculo, dessa terra, e isso foi construído para comemorar o Dia da Terra, né? Isso vocês podem procurar depois na internet e fazer a experiência com isso. Então, passamos por todas aquelas fases que eu volto a lembrar a vocês, todas aquelas classificações artísticas no trabalho com criança e adolescente também, né? Aqui já mostrei a vocês no início. Para mim, o topo desse processo de participação é o trabalho, a virada educacional dos artistas. E aqui temos Rivane. Eu nunca consigo pronunciar o sobrenome de Rivane. Ela fez um projeto magnífico no Rio de Janeiro, em nome do medo, no período da epidemia da epidemia do vírus. Vou esquecer o nome do vírus já. O coronavírus está tão presente que ele está eliminando da minha cabeça mais o que estava provocando problemas em mulheres grávidas, etc. Eu esqueci o nome do vírus. É muito curioso como uma desgraça, uma catástrofe vai eliminando a catástrofe. E aí ainda vivemos a catástrofe do vírus que pode, contaminando a mulher grávida, deixar o feto ou melhor, atingir mentalmente o feto na construção do cérebro. E ela trabalhou com crianças, pedindo a eles para conversar sobre os seus medos, construir, fazer desenhos sobre os seus medos. Depois associou-se com um figurinista e para realmente executar as roupas que eles propunham, as capas de heróis que eles propunham para combater o medo Deixa eu ver se eu escrevi aqui o nome acho que eu não escrevi o nome. Não escrevi, não. Do vírus. Do chikungunya. Do vírus do chikungunya, né? E depois disso ela faz uma exposição com essas obras. Quer dizer, o trabalho da criança, a relação dela com a criança e com o seu medo, mas a participação de outro artista, o figurinista, tornam possível uma exposição que é feita em nome da artista, né? Então, é a artista se apropriando do seu trabalho educacional e apresentando como sua criação. O que eu acho muito interessante. Mas mais comprometimento com a educação não é possível, né? De você contaminar o seu trabalho criador com o trabalho do outro e este outro ser o teu aluno, né? Então, acho que essa é uma participação muito forte, né? Hoje a gente luta, hoje nós estamos dando muita importância às performances ativistas, que vão mostrando as barbaridades sociais que a alta burguesia não quer ver. Há uma espécie de embotamento da percepção para o problema social no Brasil, das classes sociais abastadas, né? Não querer ver. Ouvi uma pesquisa outro dia mostrando que os projetos mais participativos estão partindo da classe média para ajudar as classes mais pobres, para ajudar os desempregados, para ajudar os habitantes da rua. Estão partindo mais da classe média do que propriamente da classe rica. A classe rica se fecha seus olhos e vai abri-los em Paris, vai abri-los em Lisboa, esquecendo que Portugal está equilibrado porque tem um governo socialista. Isso é esquecido, a razão é esquecida, e se usufrui só do equilíbrio
em direção à melhor qualidade de vida de todos, né? E um problema muito sério que nós estamos enfrentando agora é o feminicídio, continua sendo feminicídio, continua sendo a agressão àqueles que têm alguma relação com o social, né? E eu quero mostrar aqui uma performance de uma artista em Santiago, a Cheryl Liner, que também revoltada com o feminicídio, com a maneira como é tratada a mulher, e ela faz uma performance muito interessante, porque é uma performance acusatória, apontando o problema, mas também ela mostra a violência, e mostra a violência provocando a violência contra a performance e, portanto, aqueles que pretendem usar a violência são incluídos da performance. É uma performance que vai além dos limites estabelecidos pela própria artista e integra aquele que é o ofensor. Então, isso é pelas ruas de Santiago, vai passando esse símbolo da morte, que é a cruz de flores. No Brasil usamos mais uma circular, uma coroa de flores circular. Aqui no Chile, elas trazem a cruz, né, em flores, elas com saias bem estreitas, com a calcinha, chamamos no Brasil calcinha, não sei como vocês chamam nos diferentes países das pessoas que estão me escutando, mas a calcinha descida e, portanto, dificultando o andar, passos muito lentos, né? E elas vão passando pelas ruas e chamando a atenção, como vocês estão vendo. Passam em frente ao cemitério. Em frente ao cemitério é muito importante parar e ter alguma forma de chamar a atenção, e é chamada principalmente pela imobilidade, né? A atenção do público é centrada nelas, mas elas vão até o Palácio do Governo, e o Palácio do Governo é cercado, e elas pulam a cerca porque querem fazer essa manifestação, querem que o ápice da performance seja em frente ao governo, para que tomem posição, que atuem, que trabalhem para vencer essa terrível epidemia de feminicídio que ocorre na América Latina, né? Os policiais rendem, e aí que eu digo que os policiais entram na performance. Eles também fazem parte da performance. O opressor faz parte da performance em relação ao oprimido, né? E eles, então, as vencem, colocam-as no chão e vão retirá-las, carregando uma por uma, vão retirá-las do recinto, né? De frente do palácio. Algo muito semelhante ocorreu no Brasil no dia 1º de maio deste ano. Uma performance, manifestação, ou manifestação performance, como queiram, mas também uma demonstração de participação pública, essa performance na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Enfermeiros e enfermeiras, uniformemente vestidos, carregando a cruz negra, também uma performance que eu diria que ela era educacional, mostrando que é possível ir ao público, mas ir ao público respeitando o espaço necessário para não contaminação, se vestindo adequadamente para não ser contaminado e não contaminar os outros, fazendo uma homenagem aos que morreram, fazendo, ao mesmo tempo, um pedido de socorro para que governos também apoiem
e ajudem estes enfermeiros e enfermeiras que estão morrendo, mas estão continuando a atender as vítimas do coronavírus, né? Pedindo apoio para a classe médica. Né? Esta performance é interrompida por grupos que eu não consigo entender ainda o que é que eles estavam falando nessa performance. Não tem interpretação nenhuma negativa, ela é toda positiva, é homenagem aos que morrem, é pedido de ajuda, é tudo isso, e eles, o que recebem? Grupos bolsonaristas atacando-os, ameaçando atacar fisicamente, e é muito interessante que a imobilidade deles, com a cruz, era a única coisa que os defendia, porque havia policiais de moto. Eu não consegui essa foto para mostrar a vocês. Policiais, mas saiu muito na televisão, policiais de moto protegendo os agressores. Protegendo os agressores. Que, de uma maneira absolutamente estereotipada, se fantasiaram de nacionalistas com a bandeira brasileira e agridem. Por que esta agressão? Por que esta agressão? Agressão porque estão apelando para a vida, estão pedindo proteção para a vida, né? Estão homenageando os mortos. E em que esta performance estava atingindo essa direita completamente histérica? Em nada. Né? Então, a força da participação é muito importante, inclusive essa atitude de não revide, mas de se manter atento e responder com silêncio. Né? Muitos trabalhos participativos em diferentes ocasiões, que estão retirando da arte ideias para se manter, para que as pessoas se mantenham em contato, se vejam juntas, embora separadas. E um exemplo é esta igreja no Ceará. Então, o que é que eles fazem de interessante? Eles tomam partido da fotografia e pedem fotografias a todos os seus fiéis, aqueles que costumam ir à missa, e colocam as fotografias nas cadeiras, nos bancos, né, da igreja, e a missa é celebrada e é filmada para que as pessoas se sintam mais presentes, pelo menos a sua imagem está lá presente na fotografia. Então é muito interessante como a arte vem ajudando as pessoas a se sentirem juntas, embora não sejam artistas, não seja praticada por artistas, elas estão sendo, as pessoas comuns estão se aproveitando, isso é magnífico, estão se aproximando, estão se dando o direito de tomar a arte para se expressar. Né? Você pode dizer que isso não é arte, etc., tudo bem, mas é uma atividade artística que está sendo restaurada pelo povo em geral para se ver junto. Né? E isso continua agora com um movimento que a gente não sabe muito bem para onde vai, mas é importante que a gente tenha um certo interesse, que é esse da Arlene Goldbach, de Restless Art. Como há muita discussão sobre aquelas formas de arte participativa que eu falei a vocês, que eu mostrei a vocês, ela está usando esse termo que é muito interessante. Né? A arte inquieta, ou melhor, inspirações na arte que ajudam a você liberar a sua inquietude e, inclusive, trazer uma visão mais ampla como resposta a essas inquietudes. Eu espero ter conversado com vocês sobre aquilo que está me preocupando muito agora. É a participação. Eu embora não acredite na transformação da sociedade, que
essa epidemia, essa pandemia pela qual estamos passando, vá trazer mais humanidade ao ser humano, embora eu não acredite nisso, acredito que as formas participativas têm que ser apropriadas e a gente tem que tomar partido delas para nos agregarmos uns aos outros, para defendermos o que há de humano no ser humano. Muitíssimo obrigada. Espero que nós nos encontremos pessoalmente o ano que vem, no próximo congresso, e agradeço muito ao Paiva e toda a sua equipe pelo convite que me fez. Foi muito interessante poder aliviar as minhas emoções do sofrimento que tem sido essa pandemia para nós no Brasil, com vocês. Né? Eu acho o diálogo a base essencial do relacionamento humano. Né? E aprendi isso com Paulo Freire quando eu tinha 18 anos de idade, fui sua aluna. Muitíssimo obrigada. E que vocês continuem lutando pelo ensino da arte em seus países, em suas cidades, em seus municípios. Muito obrigada. Ouviremos agora a professora doutora Maria das Vitórias Negreiros do Amaral, professora associada na Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora em Arte, Educação e Feminismo. Agradecemos a sua participação nos trabalhos deste congresso, que marca o relacionamento colaborativo existente com esta instituição. A sua conferência também foi gentilmente gravada em vídeo e intitula-se O Ontem, o Hoje e o Amanhã do Ensino das Artes Visuais em Pernambuco. Bom dia aos que estão de dia, boa tarde aos que estão à tarde e boa noite aos que estão à noite. Primeiramente, quero agradecer o convite para a participação desse congresso, com muitos amigos e amigas, companheiros de longas datas, e agradecer principalmente a Paiva, é um parceiro do nosso programa e um amigo também de muitos trabalhos, de muitas pesquisas. Eu venho hoje tratar do ensino das artes visuais em Pernambuco, ontem, hoje e amanhã, e começo a falar sobre esse ensino de artes a partir da minha própria narrativa, da minha própria história de vida. Eu falo do Recife, capital de Pernambuco, que fica no litoral brasileiro, do Nordeste brasileiro, né, que fica aqui acima. E, como vocês veem, o Brasil é um país de dimensão continental e por isso que temos que saber de onde estamos falando, porque são muitos Brasis. Em 1962, Miguel Arraes foi eleito governador de Pernambuco, né? E com ele começa uma efervescência cultural e educacional muito intensa em Pernambuco. Ele tinha sido 3 anos prefeito da cidade do Recife e já estava iniciando um processo, né, com as pesquisas de Paulo Freire sobre educação de adultos. Abelardo da Hora, um artista também pernambucano, que começou a mobilizar os artistas e criou uma lei em que todos os projetos de edifícios públicos e privados deveriam ter também um projeto de arte. Poderia ser uma escultura, poderia ser um painel, e aí a gente tem alguns exemplos de trabalhos que existem. Uma lei que foi criada na década de 1960 e que existe até hoje. Aqui do lado direito a gente tem o centro do Recife, o Marco Zero, com a Rosa dos Ventos de Cícero Dias, que foi pensada para esse espaço, que é um espaço
que inicia toda a cidade, né, de onde no Porto do Recife, o Porto Antigo do Recife, e a partir daí a cidade se expande. Nessa época também nós tínhamos uma quantidade de fábricas de tecidos, chegamos a ter 95 fábricas pelo estado de Pernambuco, com muitos artistas trabalhando em estamparia, nos desenhos dos tecidos, e foi dessa fábrica que meus pais se conheceram e foram operários, né? Então faz parte também da minha história. E a educação, como se encontrava nessa época? Tinha sido criada a Escolinha de Arte do Recife, por Abelardo da Hora, da qual temos a nossa querida Ana May Barbosa e nossa querida também, queridíssima, Noêmia Varela. Ambas formaram muitos educadores, inclusive eu estive na escolinha em 1980 e 81, como estagiária, acompanhei alguns alunos e foi muito rico para a minha formação. Paulo Freire criou também em 55 o Instituto Capibaribe, que é uma escola que tem o sujeito como centro da aprendizagem e tem muita arte, né? Artes visuais, a dança, a música, o teatro, elas estão em todas as salas de aula, além de ter as salas específicas, as classes específicas dessas áreas de conhecimento. Tínhamos como referência na formação de professores e professoras o Instituto de Educação de Pernambuco, do qual saíram Dona Raquel Crasto, que foi a diretora, convidada por Paulo Freire do Instituto Capibaribe, e Dona Noêmia Varela, da Escolinha de Artes do Recife. As duas eram amigas e companheiras e foram formadas na mesma escola. Foi criado também o Conselho de Educação em Pernambuco, com Paulo Freire sendo o primeiro presidente. Então, Paulo Freire também criando o método de alfabetização de adultos, a gente tem um cenário de muita arte e educação nesse momento. Aqui uma foto de Paulo Freire, em Angicos, onde ele experimentou o seu método de alfabetização de adultos com trabalhadores do campo. Tínhamos, desde o século XIX, a Escola de Artes e Ofícios, né? A Escola de Belas Artes, e aí vem o golpe civil-militar em 1964, que este ano foi comemorado como uma revolução pelos políticos vigentes. E aí a gente tem uma denúncia e uma contestação forte, né, de Wagner Freitas, o presidente da CUT. O dia 31 de março de 64 é uma data que jamais será esquecida e nunca mais deve ser comemorada. Deve ser repudiada e lembrada como algo que não pode jamais se repetir no Brasil. Isso destruiu todo o trabalho que estava sendo feito na educação e na cultura no Brasil, né? Especificamente em Pernambuco, onde Miguel Arraes trabalhava com uma democratização com os trabalhadores do campo, e isso foi visto como uma ameaça para a elite. A educação em Pernambuco, em 70, era muito voltada para os trabalhos manuais, né? A escola que eu frequentei, nós tínhamos aulas de couro, de bordado, de crochê, bonecos de lã, né? E havia uma divisão entre a classe média e operária, que tinham as escolas públicas e religiosas, né? Ou religiosas, e as escolas da elite, as escolas de belas artes, né? A universidade que era um centro para essas pessoas. Só quando houve, na verdade, uma
uma política das cotas, né, que o curso de artes visuais começou a ter uma outra cara, né? Até então era muito da elite, muito branca, muito de um grupo privilegiado. Criou-se, então, o curso de Educação Artística com a Lei de Diretrizes e Bases 5692, de 1971, na qual se tinha a obrigatoriedade de artes como atividades. Uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo, é um paradoxo, que ao mesmo tempo que era obrigatório as atividades de artes, ela entrou na educação e na escola como disciplina igual a todas. E aí, em 75, a Universidade Federal de Pernambuco cria o curso de licenciatura em Educação Artística para atender essa lei e para levar os professores com formação para a sala de aula. Só que formação era essa? 2 anos de licenciatura curta e 2 anos de licenciatura plena. Sendo que, com 2 anos da curta, onde tínhamos artes plásticas, artes cênicas e música, né, com atividades de títeres, desenho geométrico, flauta doce, folclore e tantas outras atividades, né, a gente depois poderia escolher entre as artes plásticas, artes cênicas e música, mas com a curta já poderíamos ir para a sala de aula no ensino fundamental, que antigamente se chamava primeiro grau. E com a plena, concluindo a plena, a gente podia trabalhar no segundo grau, que hoje chamamos de ensino médio. E aí houve um grande rompimento na década de 80 com a chegada das teorias e pensamentos de Ana B. Barrosa, com inicialmente a metodologia triangular, depois proposta triangular e atualmente chamamos de abordagem. É uma abordagem porque os caminhos dependem muito de como você organiza esse ensino da arte, essa didática, né? E se baseando na abordagem triangular, tendo a prática e a teoria juntos, né? A produção artística, o contexto e também a leitura de arte, a apreciação da arte e visitação em museus. Isso são os 3 pilares da abordagem triangular que levam os professores da época a repensar a sua prática. Quando a gente tinha um ensino de arte, da expressão, da liberação dos sentidos, dos sentimentos, a gente começa a ter realmente o ensino da arte com uma epistemologia própria e com conhecimento. E aí, agora, o que é que pretendemos? Trabalhar. Eu trago 6 pontos que eu acredito serem importantes, que me baseando nas teorias de Marian Cal, né, Marian Lopes Fernandes Cal, que trata dessas questões também. Né? Eu faço uma adaptação, na verdade, de sua teoria, trazendo 6 pontos. Trabalhar coletivamente com gestões horizontalizadas, né? Trabalhar com todas as abordagens artísticas, né? Trazer essa interação e essa relação com a comunidade também. Considerar a subjetividade tão importante quanto a objetividade, rejeitando a dicotomia entre qualidade e quantidade. E aí eu trago um trabalho de Ana Flávia Mendonça, Sementes Clandestinas, que ela traz as sementes que têm esse formato e que dentro tem um prazer. Valorizar o bordado, as cerâmicas, as artesanias como arte. Valorizar mesmo. E trazer para a sala de aula. Né? A gente tem aí o trabalho de Clara Nogueira, Avesso, que ela iniciou
no período que ela engravidou e com a maternidade, essa reflexão da maternidade, ela iniciou também os trabalhos com bordado. Trago ser capaz de autorreflexão, autocrítica, olhando para si, para a sua vida. E aí a performer Priscila Rezende traz essa questão muito séria que as escolas... existe uma repressão forte aos negros nas escolas quando se aponta o cabelo como sendo uma coisa ruim. O cabelo é bombril, o cabelo ruim, pichain, são termos utilizados para destratar as pessoas negras e que isso leva a sua autoestima para o pé, né? É um início de vida escolar que traz toda uma repressão às pessoas negras e que a gente tem que refletir sobre isso e tentar transformar. E aí eu acho que Priscila traz essa performance que é muito forte, chocante, mas que a gente tem que refletir sobre isso. Ter o poder da escuta, né? Aí eu trago Cala a Boca Já Morreu, um trabalho de Ana Teixeira, que escuta as mulheres que sofreram violência doméstica. E, por fim, construir narrativas cíclicas relacionadas ao mito de Kairos, que traz esse tempo cíclico, desconsiderando a verdade absoluta. E aí eu trago Chimamanda quando ela traz a sua discussão sobre a história única, né? Que ela foi formada dentro da África com a história inglesa, né? O nosso discurso se inclui na teoria crítica, naquela que reconhece o mundo como uma pergunta constante, não por seu significado, mas pela construção dos significados, que se pactuam cotidianamente como um compromisso com a vida e pela vida, que está em constante processo de negociação. Isso é uma fala de Marianne Cal, que eu tomo para mim, é assim que eu penso também e acredito nisso, né? Que a gente tem que estar pensando no nosso discurso dia a dia, né? É nesse discurso que a gente exclui as mulheres, indígenas, negros, as negras. Então, a gente tem que repensar esse discurso numa construção de significados, né? Cotidianamente. Estar sempre atentos, atentas a esse discurso. E aí, para finalizar, eu espero que o Covid-19 não nos silencie. A falta de ética dos políticos não nos deixe de criar e fazer arte. Que a falta do abraço não nos tire a esperança de uma educação mais democrática e mais inclusiva. Muito obrigada. E para encerrar este nosso primeiro dia de conferências, convido o professor Dr. José Carlos de Paiva, investigador do I2ADS, professor recém-jubilado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A sua apresentação será ao vivo e é intitulada Inscrever a Arte e a Educação Artística numa Prática Descolonial. Eu vou pedir para desligar aquele projetor, porque toda a gente está farta de me ver. Um bom dia e boa tarde para todos e para todos. Permitam-me um abraço especial de amizade e gratidão para o professor Sidney Lima, que, para além de ser alma deste congresso, aceitou e arriscou vir do Brasil a Portugal numa viagem conturbada, complicada, mas que permitiu chegar a tempo e com um sorriso nos lábios. Muito obrigado, Sr. Sidney.
Ele veio para estar junto, para dar corpo ao interesse crescente em se reforçar a colaboração entre professores e pesquisadores de Portugal e do Brasil, sublinhando a importância descolonial em si de se fazer eco da língua portuguesa no panorama internacional da investigação. A minha fala é repleta de emoção pelo que está a acontecer e de gratidão pela participação de todos que permitem a realização deste congresso. Eu falo na presença dos que aqui estão, aqui perto, e dos que estão aparentemente afastados e, por isso, ainda mais perto. Para todos eles, e sem nomear nome algum, porque não seria mais daqui, a minha gratidão. Todos são companheiras e companheiros de luta pela educação artística, que com a sua persistência souberam tornar possível este congresso mais um passo dado na longa caminhada que se nos apresenta como crucial. Este congresso está sendo realizado num tempo de incerteza, que nos tolhe e ofusca o futuro, tão perturbador pela ameaça de vida que transporta, pelo efeito profundo que ainda mais discrimina os discriminados, tempo esquizofrénico dos poderosos grupos financeiros, ávido empresariado e pelos governos terroristas, inaptos e insuficientes para enfrentar a pandemia e entender os sinais que ela nos revela. No entanto, aqui estamos nós, como em muitas outras praças, reforçando a esperança que a luta alimenta contra a acentuada discriminação sobre os mais frágeis, em estado de alerta perante as renovadas ofensivas contra os direitos trabalhistas, a desvalorização do pensamento, da cultura e da arte, inscrevendo a nossa energia numa prática descolonial, renovadora e culta. Por este caminho da amizade e da cumplicidade, do estar junto ganhando força, é que melhor podemos sentir a força das nossas ideias e das nossas práticas, como também das nossas próprias fragilidades. Entendemos melhor as ideias que partilhamos numa frontalidade agonística e então saberemos enfrentar os desafios que se nos apresentam. A minha fala se situa no terreno da educação artística, do ensino artístico e num espaço que quer inscrever a arte e a educação artística numa prática descolonial. Prática descolonial que entendo em 4 dimensões, sobre as quais tentarei pensar em voz alta. Primeiro, prática descolonial entendida como uma exigência interna de reflexão e entendimento em cada um de nós, sobre as cedências inevitáveis que todos nós fazemos à sedução hábil da sociedade neoliberal em que vivemos. Noção de que ainda transportamos nas nossas práticas coloniais que combatemos. Segundo, uma prática descolonial como uma prática saudável e frontal de discussão partilhada sobre as nossas práticas no ensino artístico, no que elas são potência de emancipação dos sujeitos, mas, sobretudo, do que por elas ainda transportamos da cultura hegemónica, de procedimentos colonizadores dos nossos alunos, da sedução da genialidade e do individualismo. Terceiro ponto. Também na dimensão de uma prática descolonial, fixada na atenção dada à escuta do que nos é adverso e que desconhecemos. Do desenvolvimento de práticas não autoritárias de debate com o que nos é aparentemente exterior, entendendo que o comum escola, é sempre o terreno da diversidade de que somos apenas uma parte. Quarto, e ainda, a consciência de que na arte, no ensino artístico,
seja nos grupos de investigação ou nas escolas com nossos alunos, o fundamental é o que pode ser trazido por cada um ao que está lá fora, do que se vive, da complexidade das lutas por tempos melhores, sabendo que este terreno não é inocente nem inócuo, mas que nele devemos tomar partido pelos mais discriminados, ou então estamos a aceitar nos deixarmos deslizar na demagogia da cultura hegemónica que congela a escala social classista existente e mantém as práticas autoritárias e coloniais. Defendo aqui, nestes 4 pontos, que inscrever a educação artística numa prática colonial origina uma militância anticolonial contra todas as discriminações, sustentada em procedimentos democráticos, agonísticos e claramente descoloniais. Tentando desdobrar estes 4 pontos considerados, começo por dizer que em cada dia que passa, mais reconheço a dificuldade e a grande luta que preciso travar comigo próprio para me desenvencilhar da vulnerabilidade que permite o efeito que a sedução capitalista foi gerando e gera em mim, do modo subtil e ardiloso como ela foi operando, e entender como fui assimilando ideias e práticas hegemónicas que repudio. No terreno descolonial, precisamos de entender a nossa própria complexidade e as nossas próprias contradições. Nossos alunos precisam de conhecer a nossa fragilidade, para se prevenirem a si mesmo das malhas de sedução do hegemónico, saber como se podem tornar resistentes e críticos ao que lhes oferecemos e ao que lhes é apresentado. O poder de que dispomos tem de ser enfraquecido, permitindo equilibrar o relacionamento educativo, dando espaço para que os desígnios de cada estudante e o seu corpo-ser sejam o principal motivo da sua construção, da construção de si, como sujeitos interferentes na sua comunidade e propiciadora do seu próprio devir. No terreno do ensino artístico, terreno que pisamos, em particular, se inscritos na demanda colonial, precisamos saber o quanto a nossa compreensão da arte a amarra ainda aos conceitos ocidentais. Se tornou crente do espaço sagrado da arte como um mundo de alguns, isolada da vida, crente do peso da genialidade do um só, da mestria do fazer e da habilidade pessoal. Entender como, no íntimo, sobrevalorizamos e nos deslumbramos pela arte burguesa e elitista e desvalorizamos o artístico, que povos e comunidades e o comum, como os espaços da marginalidade subversiva, na sua potência imanente de desconstrução artística dos valores hegemónicos e do fomento de um pensar outro, aberto e descolonial. A educação saudável, freiriana, é construída em cada um perante um quadro de debate aberto e frontal, democrático, desobediente dos saberes estabelecidos, decorrente da partilha das experiências significativas que vão ocorrendo. Decorre da consciência crescente em cada um da necessidade de resistência epistemológica e política ao que nos é oferecido, de modo autoritário, como verdade ou já naturalizado, e principalmente de resistência à sedução subtil e escondida que nos quer remeter para um estado de obediência inconsciente. A atenção dada ao que nos chega, se prestarmos a devida escuta ao que os outros pensam, é o modo de melhor podermos entender o que se passa e ocorre, alargando o nosso quadro de referência e nossa natural recusa ao novo, aprisionados que estamos ao conforto do que já sabemos. No espaço do ensino artístico, as práticas cristalizadas na maioria das nossas escolas são hábeis na valorização da genialidade individual e na construção de ilusões sobre o valor da habilidade pessoal, de um bom gosto pré-configurado exigido aos alunos,
no reforço narcisista da sua vaidade pessoal. Espaços ampliados de admiração ao êxtase pela arte consagrada. Nessa dimensão, essas práticas são supérfluas e perigosas por serem práticas inaceitáveis de exclusão dos menos vocacionados para o artístico, dos menos habilidosos, dos menos obedientes e inconformados. Precisamos entender as práticas de ensino artístico como um espaço dialogante em que cada aluno e todos eles participam em experiências artísticas significativas para cada um, de conhecimento de si, de fortalecimento da confiança, na capacidade de cada um em fazer, em concluir e em intervir, de ser ouvido e de estar presente, de entender o circundante de outros modos, de tocar a arte, a transcendência e a poesia. Permitir que o ensino artístico não seja um lugar fechado para a aprendizagem da arte, como território sagrado afastado da vida das comunidades, mas principalmente como um tempo e um lugar para a experimentação de procedimentos artísticos que integrem todos os alunos no diálogo, com as suas falas e seus feitos, interferentes nas comunidades, em defesa das suas lutas contra a discriminação e pela dignidade do comum. Então, o ensino artístico é entendido como um campo de escuta e de procura do desconhecido e do novo, de outras capacidades de olhar e de sentir, dessa irreverência que recusa o já visto e o já dito. Um lugar para enfrentar pela partilha os dilemas que os alunos transportam em si, de sua intimidade, do seu relacionamento com os outros e as outras colegas, e os outros e as outras aqui é intencional, do ponto de vista destas relações de género que existem nas escolas e que nós tratamos, das suas problemáticas familiares e das suas comunidades. O ensino artístico como um campo de experiências relacionais e de assunto, e não de intervenção de temas e de evocação de festividades exteriores aos interesses dos alunos, que podem gerar lindas imagens, exposições vaidosas e apresentações brilhantes, mas não passam a fazer parte nos alunos da construção de si, nem promovem novos entendimentos, nem a presença da diversidade de cada grupo. O que trago aqui é um esforço para inscrever a política nas escolas, inscrever o ensino artístico nas práticas descoloniais, que operem no íntimo de cada um de nós, dos professores e pesquisadores, em cada aluno e em cada aluna, e que se transportem para o cotidiano, através da organização de práticas educativas intensas e endógenas, possibilidades de vivência de experiências artísticas significativas que permitam a cada um a construção de si e sentirem-se parte do comum. É assim que preciso de enfrentar e tornar presente no interior da escola as práticas de relacionamento, em particular no relacionamento professor-aluno e aluno-aluno, relacionamentos que são efeitos das práticas da discriminação com que o neoliberalismo nos coloniza, efeito esse ampliado nas escolas pela sua autoridade institucional que esmaga o divergente e esconde a discriminação reinante e a sua própria autoridade. Este congresso, nas condições adversas em que se realiza, reuniu um bom grupo de cúmplices de um esforço de muitos anos pela dignificação do ensino artístico. Em Portugal e no Brasil, como noutras paragens, muito trabalho foi feito. Aliás, Ana Meia Barbosa referiu um pouco dessa história, Maria das Vitórias referiu o desenvolvimento que no estado de Pernambuco e no Brasil tiveram, e todos nós temos experiências de todo esse caminhar. Muito trabalho foi realizado, tornando real na sociedade a imprescindibilidade da arte nas escolas, e muitos de nós somos já fruto dessas conquistas. Mas sabemos que o nosso caminho de luta não terminou, em particular no presente, onde novas ofensivas políticas pretendem retirar das escolas a arte e a cultura, a presença do pensamento, que
coloca em causa a violência social do neoliberalismo. Percebemos como a defesa da ignorância generalizada e da alienação consumista e também o isolamento na mestria profissional que serve os interesses do escondido mundo financeiro e do empresariado ganancioso. Por conhecermos isso, e por isso, nossas lutas precisam de se reforçar ainda mais, de nos unirmos ainda mais pela dignidade da presença do ensino artístico nas escolas, por mais espaço e tempo na vida dos alunos. Também sabemos que precisamos de refletir sobre cada um de nós, sobre as práticas que se tornaram rotina e inócuas na formação cívica dos nossos alunos e inventar novas práticas artísticas, novos modos de desobediência ao hegemónico, novos relacionamentos educativos, democráticos e contra as discriminações. Finalizando, diria que precisamos de inscrever a arte e a educação artística numa prática descolonial. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agora nós temos cerca de 18 minutos, 20 minutos para uma pequena sessão de debate aberto, questões, colocações. Quem estiver aqui presente e quiser fazer alguma observação, eu peço para levantar a mão, a gente vai dar a indicação para vocês virem cá à frente. E quem estiver por Zoom a nos ouvir, por favor, levantem a mão pelo chat, peçam a palavra e nós vamos liberar o vosso acesso e vocês falam diretamente ao vivo via Zoom, tá bem? Bom. Já estamos agora a ver-vos no Zoom. Posso falar? Ixi. Sim. Escutam? Pronto. Bom, primeiro eu queria agradecer, fantástica todas as falas, não quero tomar muito tempo. Eu queria só, na verdade, fazer assim uma pergunta, um questionamento, como a gente faz para que essa arte-educação, para essas ações artísticas cheguem às comunidades, cheguem às pessoas que realmente estão necessitadas desse conteúdo? Porque acaba que, como foi falado em todas as colocações, a arte acaba sendo um espaço em que temos que ir até a arte, né? Então, eu gostaria de pensar e saber que ações são possíveis ou são feitas em que a arte efetivamente chegue à população mais necessitada, em que a arte efetivamente seja democratizada e descomplicada. É isso, basicamente é uma pergunta nesse sentido, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Sou brasileira, mas resido aqui em Portugal já faz 4 anos. É isso, obrigada. Muito obrigada. Não sei quem gostaria agora de pegar a palavra. Posso falar? Claro, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Foram 3 falas, eu acho que parecia que a gente tinha combinado, né? Ficou muitos pontos em comum. A primeira foto de uma ação, né, que eu falei sobre a horizontalidade, o trabalho que a gente deve fazer, né, na troca, foi um trabalho de alunas do curso da gente de artes visuais que moram numa comunidade, né, que tem um presídio. E aquele trabalho, me pulei essa parte. Elas trabalham numa ONG chamada Cores do Amanhã e o presídio da comunidade, o governo estava querendo ampliar, o governador estava querendo ampliar. E aí fizeram uma grande mobilização na comunidade. Cara, que aqui não tem som, né? Eu sei, cara, eu tô ouvindo, cara. Olha aqui. Pedimos, por favor, para então, elas fizeram uma grande mobilização na comunidade do Curado, que é onde tem esse presídio, e juntamente conosco da universidade,
a gente fez esse trabalho dos grafites, né? Foi um domingo que estávamos lá fazendo esse trabalho. E assim, junto com... tem alunas de PIBIC, que são desse grupo, tem alunas de PIBIC, alunas que estão na extensão, em sala de aula. Na verdade, eu dá o eco de novo. Na verdade, eu sempre penso assim, a gente tem que trabalhar as teorias dentro da sala de aula, né? A prática dentro da sala de aula e levar isso para fora, porque não adianta ficar dentro da sala, né? Tem que haver essa saída nossa, né? De conhecer esses lugares, conhecer esses trabalhos e, ao mesmo tempo, trazer esse povo para casa, para a gente, né? Para a gente fazer juntos. É isso que eu acredito e que estou na tentativa. Aquele primeiro trabalho foi uma foto minha, né? Que eu tirei num domingo. A gente fez esse trabalho lá para rejeitar e acabamos conseguindo. Não foi ampliado o presídio na comunidade. Melhor de tudo. Muito obrigada. Sim, por favor. Pronto. Mas agora, não posso. O professor Paiva vem aqui falar também. Não é para dialogar um pouco com a questão que foi posta. Uma consideração. Nós temos uma tendência, uma rotina já instalada, nós artistas, professores artistas, de levar o que nós pensamos da arte para as escolas e depois sugerir aos alunos que peguem nessa relação que eles adquiriram com a arte e a transportem para fora para as comunidades. O que eu digo numa prática descolonial é o inverso. É não transferirmos para os alunos a construção que nós fizemos sobre a arte e o papel que a arte tem, que está profundamente marcada por um conceito ocidental da arte, elitista, burguesa e afastada da própria vida, mas fazemos ao contrário, um diálogo com os estudantes para partir não da arte que eles fazem, mas da sua relação com o artístico, eles trazerem as suas sensibilidades, as suas capacidades de fazer, os seus diálogos sobre os seus problemas e fazer isso, se possível, numa escuta do que as comunidades também dizem. Ou seja, eu não quero, na minha experiência, entrar numa comunidade e levar o que eu penso sobre o que é arte. Eu quero entrar numa comunidade e entender o que é que a comunidade pensa sobre o que é arte, sobre os seus fazeres, aprender com ela e dialogar com ela, a partir do que eu sou, naturalmente. E o que eu acho é que a nossa relação tem que ter esta triangulação, que é nós ouvirmos os estudantes, ouvir o que é latente nos próprios estudantes, desafiarmos-los para atividades, desafiarmos para experimentações artísticas, mas que eles tragam a si próprios e as suas vidas, e, se possível, que transportem a vida das suas comunidades, que escutem as suas comunidades. Eu acho que é nesta relação de escuta e não de fala que se está a estabelecer um quadro, um relacionamento descolonial, em que nós temos uma relação com os alunos, que damos aos alunos condições para ele fazer a construção de si e não ser construído por nós. E damos às comunidades lugar para as comunidades terem a sua voz e não passarem a falar da nossa voz. Ou não se modificarem, ou não assimilarem a nossa voz, porque nós somos sedutores, e transformarem a sua voz numa voz muito preenchida por uma voz que é exterior e que é nossa. Portanto, eu só queria trazer este pequeno comentário. Muito obrigado. Eu a vida inteira tentei trabalhar em ONGs com educação popular para poder não impor, não ensinar da maneira que eu aprendi, mas reaprender a como estimular a organização do pensamento visual, saído da própria comunidade. Nós somos muito ricos no Brasil nessa movimentação
de organizações sociais, o próprio pai tendo um trabalho muito bom em Pernambuco, o qual Vitória faz parte. Eu acho que não tem receita. O problema é tentar quebrar os muros da escola. A universidade é mais fácil. Não dá, está muito épico, né? Mas eu acho que quando você não pode trazer, levar, sair da escola para a comunidade, você precisa trazer a colaboração da comunidade para a escola. Dá para ouvir agora? Eu vou dizer só uma frase. Eu acho que é importantíssimo quebrar os muros da escola. Se você não pode tirar os seus alunos da escola e levá-los a ver o mundo ao redor, traga esse mundo, traga a comunidade para dentro da escola. Na universidade, como a Vitória faz, é mais fácil. Eles têm autonomia de deslocamento. Você pode levar seu estudante para onde você queira e compartilhar o mundo com ele. Né? No Brasil, e como Portugal, temos muitas organizações sociais que trabalham arte para a ressocialização de crianças, para a intensificação das formas de aprender. Né? E eu quero lembrar, fazer uma homenagem à ONG que Paiva coordena em Pernambuco, da qual Vitória faz parte. Então, tentem sempre romper com as normas pré-estabelecidas, porque os governos atuais estão editando currículos mínimos, editando guias curriculares inteiramente dominadores da mente humana. Então, tenta romper essa tentativa de dominação dos grupos humanos pelos poderes. Ana May, não estamos escutando. Pronto. Então, adeus, até logo. Adeus. Até logo. Vocês escutaram? Não, então pronto. Muito obrigada, Ana May, muito obrigada a todos. Pedimos imensas desculpas pelas falhas técnicas e por conta disso, e porque também já passou das 6 aqui em Portugal, portanto das 14 horas aí no Brasil, nós gostaríamos de convidá-los a continuar esse debate amanhã, temos mais uma nova sessão, já com as falhas técnicas inexistentes, esperamos nós. E aos presentes, nós queremos convidar para um pequeno coffee break que nós fizemos ali no jardim. E é isso, muito obrigada e até amanhã.